Olá, glória a Deus por mais um GC Online que está começando. Que alegria poder estar junto com você por meio da Rede Super de televisão ou por meio do YouTube. Que o Senhor te abençoe. Comigo aqui no estúdio estão a pastora Lívia, a Fernanda, o Alisson e a gente vai juntos aqui mais uma vez, mais uma semana do nosso GC Online. Para a gente começar o nosso programa, como sempre, vamos orar. Então curva a sua cabeça aí, feche os seus olhos nesse momento e vamos juntos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por mais um GC Online, pela oportunidade que o Senhor nos concede hoje de estarmos reunidos para aprender mais sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra, adorar o Teu nome. Que o Senhor nos conduza em nome de Jesus. Amém. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Jesus é a luz. Ele é aquele que brilha para quem nós olhamos e a quem nós devemos todo louvor, toda adoração, toda honra. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. O tema da nossa lição hoje é a luz do mundo. Inclusive, você já pegou sua agenda, já está com ela aí na sua mão? Pega a sua agenda para a gente estudar sobre a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse:
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Vamos lá, vamos entrar primeiro, né, em uma parte de contexto. Vamos contextualizar o que está acontecendo aqui nesse momento. Nessa ocasião, diz aqui na exposição do texto, eles estavam celebrando a festa dos tabernáculos, onde eram usadas lâmpadas como parte da celebração para comemorar a coluna de fogo que fornecia luz e orientação a Israel no deserto. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, que diz assim: durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A gente está em um momento aqui, né, o tempo em que os evangelhos relatam, em que muitos fariseus, né, muitos judeus não criam em Jesus como Messias, não criam, né? Eles aguardavam o Messias, eles aguardavam o enviado de Deus, o Salvador, mas quando eles olharam para Jesus, eles não viram a expectativa deles sendo suprida. Eles aguardavam que Jesus viria como um líder político, cheio, né, de pompa, como um rei, com roupas reais, nascido no melhor hospital da época, né, com um belo palácio, com um grande exército, para libertar o povo de Israel de debaixo do jugo de Roma, do Império Romano. E eles não viram Jesus sendo assim. Então, automaticamente, eles rejeitaram, eles não creram em Jesus. E Jesus, ele está aqui, né, enquanto ele andou aqui pela terra, sendo descredibilizado na sua mensagem, no seu ministério, no seu propósito. E é o primeiro ponto que a gente encontra aqui, né, a deidade de Jesus. Jesus realmente é Deus? E uma das coisas que a gente vê na Bíblia, sendo a confirmação de que Jesus é Deus, é porque em Jesus culminam todas as profecias. Tudo que o Antigo Testamento descreve, relata, tudo apontava para Jesus. Inclusive, esse episódio de Êxodo 13, 21, quando o povo estava andando, peregrinando no deserto, né, nesse tempo ali entre a saída do Egito e a entrada em Canaã, na terra prometida, em que, né, o deserto é um lugar de tantos perigos, de frio, muito frio durante a noite, muito calor durante o dia. E a Bíblia fala que quem guiava o povo era uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. E até isso apontava para a pessoa de Jesus, não é, pastora Lívia? Principalmente nesse contexto em que o povo, na escuridão do deserto não tem referência de lugar, né? Não tem poste com iluminação, deserto não tem placa, deserto não tem guarda municipal, deserto não tem nenhuma sinalização. E aí você ainda está à noite no deserto, sem nenhuma iluminação, sem nenhuma direção, no frio e ainda vulnerável às feras do deserto. E aqui Deus provê uma coluna de fogo durante a noite e que já apontava para Jesus. Sim. Assim como a gente teve lições anteriores falando da água da vida, né? Jesus é a rocha que foi fendida ali e jorrou água, né? Fonte de água viva. Ali também temos aqui essa metáfora também do fogo, onde Jesus, ele se revela: eu sou essa água da vida, eu sou essa luz do mundo, eu sou a luz que ilumina. E lá em Salmo 27:1, né, a gente está falando do Antigo Testamento aqui, os israelitas, eles eram treinados a cantar. E eu até anotei o salmo que falava assim, o Senhor, esse versículo, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, eles iam cantando isso. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu sou essa luz e eu sou a salvação. Então, quando Jesus fala que ele é a luz, ele está dizendo, eu sou essa luz no fim do túnel, eu sou a luz onde ele chega e todas as trevas são dissipadas. E quão maravilhoso é quando a gente se encontra assim, meu Deus, estou vendo nada, não vejo saída, não vejo um foco, não vejo esperança, e a gente abre a palavra de Deus, a gente tem o nosso momento ali de oração, e a Bíblia fala, né, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Jesus, o Verbo encarnado, deixou a sua palavra e pela inspiração do Espírito Santo, que é a fonte de águas vivas que jorra de dentro de nós, traz essa aplicação diária para a nossa vida de fé. Então, é muito importante a gente ver Jesus. Jesus é a minha luz.
Jesus é aquele que, quando eu abro as Escrituras, fala comigo. Ele traz, sim, a direção que eu preciso, através da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. E é necessário que a gente creia, né, nessa verdade, que a gente, pela fé, a gente se apropria do livro de Hebreus, fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas a gente vive, né, em uma sociedade onde tantas pessoas têm uma mente cauterizada, né, como a própria lição também fala sobre os fariseus. Né, e também falando sobre mente cauterizada, pessoas, né, que não creem em Deus, muitas vezes estão mais perto da gente do que a gente imagina. Pessoas que vivem uma vida religiosa, pessoas que vão na igreja, que estão no culto, que se envolvem em ministério, mas são pessoas que, no fundo, tem lá uma incredulidade, tem lá uma falta de fé. Aqui na parte de objetivo fala assim: mais uma vez, os fariseus se escandalizaram com Jesus por ouvir dele mesmo que Deus era um com ele. Isso mostrou o quanto a religião dos judeus os separou de Deus, a ponto de cegá-los e cauterizar o coração de seus adeptos. Eles não conheciam nem a Deus, muito menos a Jesus, o próprio Deus encarnado. Então, é um tipo de mentalidade de pessoas que, por viverem uma vida religiosa, acham que conhecem a Deus. Mas lá no fundo, eles rejeitam o próprio Jesus, com as suas ações, com as suas palavras, com a sua vida. São pessoas com a mente cauterizada, que inclusive vivem no pecado, mas não tem mais aquela sensibilidade de lutar contra o pecado, né? São pessoas que estão em trevas. Sim. E é fácil ver isso, né? Você pode andar no escuro de acordo com a multidão, assim, sabe? Tem um na sua... Imagina, criar uma... Como é que fala, gente, a palavra? Analogia? É, uma analogia. Tá passando um monte de gente, assim, no escuro, tá numa completa escuridão. Mas eu tô segurando a Lívia tá segurando o Alisson, você tá à frente, você tá guiando. A gente pode andar no escuro, entendeu? Pode ser que você tropece aqui, ali, vai botando a mão, procurando. Então, assim, tem muita gente que vive esse tipo de religiosidade, né? Ela é movida ali, vai tateando. Ela sabe uma coisa ou outra, ó, tal lugar tem um buraco, tal lugar toma cuidado que tem um barranco. Então ela segue. E quando a Bíblia fala que Jesus ele é a luz do mundo, é literalmente isso, assim, é te fazer enxergar. A gente usa essa expressão, né, pelo menos aqui em Minas, quando uma pessoa te dá uma ideia boa, você fala, nossa, me dá uma luz, outras falam, me dá uma luz aqui sobre isso. E é exatamente isso, né? Assim, ele tira essa trave do seu olho, assim, ele te faz enxergar de forma plena. Não é para você caminhar de forma desgovernada, movido a qualquer coisa. Não, ele está ali iluminando passos, caminho, dando direção, suprindo, sendo a água, sendo o pão, sendo a luz, sendo o ar. Ele é tudo. Exatamente, glória a Deus. E a Bíblia fala, vós sois a luz do mundo também. Jesus em nós também é um reflexo da vida dele, trazendo luz para onde a gente passa através da prática e da vivência da fé, né? Amém. Então são coisas para a gente observar. Tem gente que anda na cegueira a vida inteira, não precisa, mas vive tropeçando pela vida porque não consegue se submeter à luz que é Jesus. Né? Nós somos chamados a refletir daquilo que recebemos, né? Daquilo que nós contemplamos. E é muito legal, inclusive, o fim da fala da Fernanda, quando ela fala sobre essa pluralidade da pessoa de Jesus, da revelação de Jesus. E de uma forma até... Eu ia usar a palavra parabólica para tratar de parábola, mas não sei se vai encaixar. Mas Jesus, ele se apresenta de acordo com a necessidade das pessoas. Eu já até citei em outro programa aqui a música dos Arras, que fala que o que Cristo oferece, ele é. Então, Jesus, ele não apenas tem algo em suas mãos para nos oferecer, ele é a nossa maior necessidade. Ele se revela como sendo o suprimento de cada uma das nossas necessidades. E aqui no contexto fala, né, na lição, Jesus havia se apresentado como o pão da vida para os famintos. A gente viu esse episódio aqui. E a água viva para os sedentos, que a gente também já viu esse texto aqui no programa. Agora, faz mais uma declaração solene, abre aspas, eu sou a luz do mundo para aqueles que estão em trevas. Então, Jesus se apresenta como aquele refletor no meio do blackout.
sabe? Aquele momento em que falta energia na cidade toda. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava no colégio ainda, e eu morava lá em Pernambuco na época, e se noticiou de um grande blackout que teve em toda a região, um apagão que teve, que foi uma boa parte do Brasil, inclusive aqui o Sudeste. Né? Esse deve ter mais de 10 anos atrás. Foi 2001 isso? Não era tão novo assim também não. Por aí, era tipo gente, 2009, é era tipo 2009, por aí, nessa fase, 2010, acho que era 2009. Mas... é jovem. Não, 2001 eu tinha nascido, mas eu era muito novo. Eu esqueço. Mas foi um apagão muito grande. E um apagão, tipo assim, você não tem o que fazer quando apaga a energia, quando apaga a luz na sua casa, no sentido de faltou energia. Né? A operadora, a empresa que manda energia para a cidade, não está enviando essa energia. E o que você faz quando isso acontece? Você não faz. Você põe uma vela em casa que ilumina quase nada. Você tenta algum paliativo, você vai ligar a luz do celular, te ilumina um pouco, mas a bateria vai acabar em algum momento. Então a gente não tem muito o que fazer diante de um blackout. Mesmo assim, a situação natural do homem pecador, separado de Deus, sozinhos, né? Sem a ajuda do Senhor, a gente não consegue fazer nada em relação a essas trevas. A gente só fica nas trevas mesmo. Tudo que a gente consegue fazer é paliativo, é coisa pequena, é mínimo. Né? E Jesus, ele se revela como sendo essa luz que a gente precisa. Então, você está vendo esse estúdio aqui todo iluminado, porque tá cheio de luz aqui em cima de mim, tá cheio de lâmpada e LED, luz, de tudo quanto é jeito. Dá pra ficar iluminado. Mas se apagasse tudo aqui, ia ficar tudo escuro, você não ia ver nada, não ia ver ninguém. Então nós precisamos, de fato, desse refletor, dessa luz que é Cristo. Porque tudo que a gente for fazer, não é, Alisson? Vai ser só detalhe, vai ser só paliativo, não vai resolver o problema de forma definitiva. Exatamente. E a gente só descobre a necessidade da luz quando a gente está na escuridão. Então, assim, a gente chega num lugar escuro, assim, logo a gente fica procurando interruptor, assim, para acender a luz, fala, tipo, nossa, tá chegando nada. Exatamente. E ali a gente entende a necessidade da luz. E quando a gente chega num lugar que é iluminado ou um lugar aberto, que tá de dia, a gente não precisa da luz ali, porque já tá iluminado, já tá claro. Agora, quando a gente chega num lugar escuro, aí a gente entende. Então, a gente vê que, exatamente igual você falou, né, que Deus, ele mostra de acordo com a nossa necessidade, sim, e a gente vê o quanto que a gente precisa dessa luz em tudo que nós vamos fazer, porque quanto mais da luz nós temos, quanto mais iluminado está o lugar, mais fácil da gente ser guiado, mais fácil da gente conseguir identificar as coisas dentro de um lugar. E é assim também na nossa vida com Deus, né? Então, quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais luz temos, mais perto da luz nós estamos. E igual também a pastora Olivia comentou, que não basta somente também nós estarmos perto da luz, como a Bíblia vai pedir que nós sejamos também essa luz, diz que nós somos essa luz. Então, como nós vamos conseguir ser luz se nós estamos distante dela? Como que a gente vai conseguir mostrar algo que nós não temos? Se dentro de nós só há trevas, como que a gente vai brilhar? Como que a gente vai mostrar a luz? Então, a gente vê a necessidade que nós temos de estar perto dessa luz que é Jesus. Se Ele se mostra como essa luz, que a gente venha realmente entender que Ele é, e colocar diante dele a nossa fome e a nossa sede de estar perto dessa luz. A nossa necessidade de estar com essa luz. Que aí a gente vai conseguir andar nela e conseguir ser guiado por ela. Amém. Gente, e Luz, vou só contar um evento triste que aconteceu. Outro dia eu cheguei em casa. Luz é proteção, né? Sim. Quando a gente tem o espaço iluminado, a chance de você se machucar é muito pequena. Outro dia eu cheguei em casa e cheguei e não acendi a luz imediatamente, né? Aí, na medida que eu fui andando, para não fazer barulho, não acordar minha tia, eu bati o braço, tá aqui, tá roxo, ó. Tá sarando ainda. Eu bati o braço na cômoda. Gente, eu deitei na cama, quase que ai meu Deus, eu acho que eu quebrei meu braço. De tanta dor que foi. Né? Então, assim, isso trouxe essa reflexão. Falei assim, gente, a luz é muito importante. É muito importante a gente ser iluminado pelo Senhor, para a gente não sair batendo a cabeça pela vida, sabe? Para a gente não sair aí, né, sem rumo, sem direção, porque a palavra é luz para o caminho, né? E tem uma frase do Max Lucado, eu gosto muito desse autor, ele é muito reflexivo, assim, reflexivo. Aí ele fala assim, Deus não falou que vai colocar um farol no caminho. Ele fala que a palavra é lâmpada para os nossos pés. Ele vai colocar uma lâmpada para o degrau de cada vez. Ele promete uma lâmpada para os nossos pés. A lâmpada
vai iluminar aquele momento ali. Às vezes Deus não vai mostrar tudo da sua vida. Ele pode fazer isso? Pode. Mas a maior parte do tempo a gente fica percebendo que Deus ele vai mostrando aos pouquinhos para nós aquilo que Ele quer fazer, né? E isso a gente vê a luz do Senhor, trazendo luz para os nossos passos e essa luz nos protegendo, né? Dos tropeços da vida, das pedras no caminho, né? Dos pedregulhos. E isso vira uma reflexão, a gente acende a luz quando você for na sua casa. Acende a luz, acende a luz. Na escuridão. Veio essa música na minha cabeça. Deixar a luz de Deus entrar. Amém. Isso é um fato, isso é uma verdade, né? E uma outra coisa é que quando a gente acende a luz, a gente de fato vê os obstáculos e a gente vê também a sujeira do ambiente, né? É demais. Quando a gente acende a luz, a gente vê aquele cantinho que tá sujo, aquela poeira varrida para debaixo do tapete, para debaixo do sofá. Quando a gente ilumina o ambiente, por que a gente joga para debaixo do sofá? Porque tá escuro, porque ninguém vai ver a sujeira lá. Escondido. Né? Mas quando escondido. Mas quando a gente lança a luz, quando a gente acende a luz acusa pra gente, ela mostra pra gente aonde está a sujeira e nos convida a limpar essa sujeira. Né? E aí eu pergunto para você, e a gente lança aqui na nossa conversa, né? Quantas experiências nós já não tivemos onde Jesus apontou a sujeira do nosso coração? Onde Jesus apontou para nós, de fato, que nós precisávamos mudar alguma coisa de lugar, tirar alguma coisa que não era mais para estar ali, se desfazer de algo que não era mais nosso. Tem até aqui dizendo, né, uma citação do pastor Hernando Dias Lopes. Ele fala que sem Jesus o mundo está mergulhado em densas trevas. Sem Jesus prevalece a ignorância espiritual. Sem Jesus as pessoas estão cegas e não sabem para onde vão. Sem Jesus as pessoas estão perdidas, confusas e sem rumo. Sem Jesus as pessoas caminham para as trevas eternas. Sem Jesus nós estamos suscetíveis ao engano. As trevas espirituais aqui a gente vê tantas pessoas procurando uma resposta de Deus, procurando Deus em tantos lugares e por falta de conhecimento procurando os lugares errados. Buscam satisfação em tantas coisas, em tantos lugares, em tantas pessoas, mas por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de luz, buscam no lugar errado. A própria palavra Jesus nos ensina, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecimento também é traduzido como iluminação, né? Como luz. E o próprio Jesus se revela. O conhecimento de Jesus ilumina o nosso coração e nos desperta para as realidades da salvação. Enquanto Jesus não nos ilumina, enquanto nós não temos acesso a esse conhecimento, a gente está vivendo ainda nas trevas, na escuridão, na perdição. Nós precisamos de um conhecimento verdadeiro de Deus para que a gente viva à altura da salvação que nós recebemos. Senão a gente vai estar para sempre perdido, desesperado, andando, tateando tudo, né? Tocando em todas as coisas, batendo, se machucando ali. Batendo nas coisas de forma desnecessária. Sim. Você não precisava tropeçar e cair. Você não precisava bater o seu braço na cômoda. Era só acender a luz. Era só acessar Jesus, né? Era só acessar essa iluminação. Porque sem ela, sem essa revelação de Cristo, a gente está perdido. A gente está suscetível à queda, a gente está suscetível ao machucado. Tantas pessoas hoje são feridas emocionalmente, né? Tantas pessoas hoje tiveram tantas experiências difíceis que talvez se tivessem luz, teriam evitado. Talvez se tivessem luz, se tivessem lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, que é a própria palavra que a gente observa, né, que Jesus ele é a própria palavra encarnada. Se tivessem lâmpada para os pés, se tivessem a luz de Jesus, teriam evitado aquele tropeço, aquela queda, aquele acidente, aquela tragédia. Então experimente ter luz, experimente colocar Jesus como sendo esse lustre central da casa da sua vida, da casa do seu coração, iluminando você por completo. Afinal de contas, é o que diz o texto. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, que a nossa vida, a nossa casa seja cheia de luz, cheia de esperança, cheia de Jesus todo dia. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, agradecendo a Deus por mais esse GC Online, né, honrando o Senhor por essa oportunidade tão preciosa. Também quero te convidar aí, fica ligado nas redes sociais da nossa igreja, da Rede Super de televisão, acompanha toda a programação e fique por dentro, participando de tudo. Em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um GC Online. Obrigado por cada pessoa que está nos acompanhando, que assistiu esse GC Online.
por meio da TV, da internet. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui comigo. Senhor, nos abençoe, que a Tua palavra seja a luz na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei